Eu pensei bem o que eu ia falar aqui na mesa. Eu poderia falar da experiência que nós tivemos. Eu acho que é uma experiência exitosa, que foi quando uma igreja lá da Zona Sul de Ipanema faz um levantamento de fundos para a reconstrução de uma casa de candomblé. Né? E eu fiz um convite para o Kleber Lucas estar lá presente. Ele foi lá, cantou uma música que não tinha nada a ver com música religiosa, mas virou uma confusão do caramba. Né? Vocês lembram disso, as reações que tiveram e tal. E até hoje ele é perseguido por conta desses gestos. Isso já mostra que o diálogo interreligioso, não ecumênico, mas o interreligioso, se for incluir as religiões de matriz africana, dá um rolo. Né? Porque o ecumênico são os abraâmicos, né? Então são aceitáveis. Mas o interreligioso, não. Ainda mais se entrar as religiões chamadas aqui de matrizes africanas, que chamam aqui no Brasil. É um grande debate. Poderia também falar da caminhada pela liberdade religiosa, que é a caminhada que nós construímos há fazer 12 anos. E, no fundo, todo mundo acompanha, também tem polêmica, não por nós, mas também pelo outro setor mais conservador, cristãos. E poderia falar da minha tese, que é marchar não é caminhar. Eu faço uma comparação da marcha para a liberdade religiosa para a marcha para Jesus. Ok? Mas não dá para compreender a dificuldade que você tem do diálogo dos cristãos com esses grupos não cristãos, principalmente as religiões, a Umbanda e o Candomblé no Brasil, ou seja, com os budistas, ou seja, com os icanos, né, com chamado, ou mesmo com os muçulmanos, mesmo que é uma religião abraâmica, mas tem dificuldades, se não entender como é que no mundo é construído essa ideia do cristianismo ocidental e que renega as outras identidades. Né? Eu costumo usar na minha fala, que é importante entender o século XVII. Tem uma carta sobre tolerância escrita pelo John Locke. E o Locke é importante porque ele é um dos pais do liberalismo, né? E pouca gente sabe que ele escreveu um documento sobre tolerância. E é uma carta estritamente no diálogo cristão, porque ele está falando do conflito na Europa, principalmente na Inglaterra, entre os cristãos, as perseguições que tem, e um detalhe importante que ele é calvinista. Ele é calvinista. E vai ser o pai do iluminismo, né, um país que ali da Escócia, porque ele inclusive ele foi exilado na Escócia. Ele é inglês, exilado na Escócia. Mas é importante entender esse debate, já no século XVII, ele toca na questão da intolerância, ok? Depois, eu gosto sempre de lembrar que o meu orientador fez uma observação, aí eu fui dar uma pesquisada para achar lá a história, né? Ele diz assim, não entende intolerância, não entendeu o século XVIII. Certo? E no século XVIII, nós temos que ver uma obra de Hegel. Ele tem uma obra que ele fala sobre lições sobre a filosofia da história universal. Uma obra dele. E ele trata a África como se fosse uma coisa primitiva, atrasada, uma coisa ruim. Isso é importante observar. E também o Kant, no início do século XIX, vai escrever uma obra chamada Geografia Física e que vai textualmente dizer que os africanos eram fruto do demônio, demonizados. Essa ideia de ser cultura negra. Por que eu estou dizendo isso? Porque a cultura e essas práticas espirituais na África, né, também vão ser demonizadas. Isso tem um impacto na compreensão de você entender, então, que não são práticas religiosas. E é nesse século também que cresce a ideia de ciência da religião, mística e magia. Segundo Seftarese, né? Tem que citar a fonte, né?
Justamente, e aí uma coisa interessante, a questão da religião vira uma fonte da construção da razão, por isso que a gente viu aqui todo o debate ontem, né? Falando da racionalidade. Mística é uma coisa, mais ou menos, você até busca uma forma de explicar a mística, mas magia é tudo aquilo que é do demônio, tudo aquilo que não presta. E é nesse período, e essa escola alemã vai ter uma forte influência na filosofia. O Rodrigo falou um pouco sobre isso dos luteranos, né? Vai falar sobre justamente essa formação, vai ter uma forte influência na teologia. Como ontem no debate o professor André falou, aqui algumas pessoas confundem que teologia também é uma construção intelectual subjetiva. Mas nem sempre é só razão da fé. Tu pode até querer explicar a fé, explicar o sagrado, mas ela é uma formação intelectual subjetiva. Ser uma formação intelectual subjetiva, ela é baseada em valores, né, na questão moral, por isso que está toda essa confusão que nós estamos vendo acontecer na sociedade moderna, vamos assim dizer. E me chama um pouco a atenção também que esses filósofos, também tem um que eu não botei aqui ainda, que eu descobri há pouco tempo, que ele tem um tratado sobre intolerância, que é o Voltaire. Voltaire tem um tratado sobre intolerância. Então percebe que nesse período na Europa, a questão da intolerância tem um debate muito forte. Se observarmos que tem a ver com a reforma protestante, o Rodrigo falava sobre isso aqui ontem, no século XVI, né? E tem uma lógica de poder de Estado, porque é justamente essas pessoas, iluministas, que vai começar a discutir a questão do Estado laico. Inclusive o Locke, no texto dele, já propõe um pouco essa direção. Começa também a ideia dos republicanos, o Estado republicano, ou seja, eu costumo dizer que, embora não pareça, mas o Estado moderno também é uma reivindicação de um setor religioso, porque no fundo o que está em disputa ali é o poder da Igreja Católica, né? É o poder do rei. Então, esse Estado que nós falamos laico, essa forma de organização que você tem na estrutura de poder, seja do judiciário, do ponto de vista da Europa, ela não leva em conta essas diferenças. E aí o Brasil, querendo ou não, vai reproduzir isso. Então não dá para entender intolerância nos dias de hoje, se não entender essas construções que estão aí. No caso do Brasil especificamente, no século XIX, nós vamos ter aqui a presença do Gobineau. Também tem que entender esse senhor aí, que está aqui no Brasil, nesse período, que é um francês, que era embaixador aqui, que conversa com Dom Pedro, que é o chamado, um dos pais da eugenia, do discurso eugênico, que tem uma forte influência, inclusive, na primeira geração de republicanos no Brasil. Ele dialogava com muitos setores da academia na época aqui no país. Ok? Vamos lá. Dito isso, o que é intolerância religiosa no Brasil? Isso não é no Oriente Médio, porque quando você coloca isso aqui, o pessoal pensa que é lá no Oriente Médio. Lá no Oriente Médio, não, é aqui, no país dos dias de hoje. Certo? A menina Kailane, que recebeu a pedrada. Aqui, uma casa queimada lá em Brasília. Ali a Casa da Conceição, essa que foi reconstruída, que está sendo reconstruída. E aqui um dado interessante, que é uma casa de Umbanda aqui no Catete. E é muito engraçado quando você veja aqui os objetos sagrados quebrados, os cristãos, principalmente os católicos, ficam apavorados, né? Que é o São Jerônimo que está quebrado aqui. Porque para os umbandistas é o Xangô. Então normalmente você vai ver lá o Jesus Cristo, né? Que a Umbanda tem com o Oxalá, quebrado no chão. Você vai ver o São Jorge, né? Que é o Ogum. Então essas imagens são imagens católicas. Ok? E vamos falar um pouco, muito mais rápido, que eu quero chegar mais no... Pode passar. Pode passar. Aqui o fenômeno da intolerância religiosa está em todo o país. Isso é um dado do Disque 100, de 2011 a 2015. O Rio de Janeiro, na época, né, desses dados, é o campeão de intolerância religiosa. Depois você tem São Paulo, depois você tem Minas Gerais, depois a Bahia. Ou seja, no Sudeste, não é à toa, onde esse discurso tem tido uma força
muito grande. Vamos. Aqui todo mundo já sabe, são dados do Rio de Janeiro. Engraçado que esses dados não dialogam entre si. Porque só o Rio de Janeiro de 2012, um ano posterior do Disque 100, você tem 1.014 casos. E claro, aqui nós sabemos que 71% são as religiões de matriz africana. Um bando candomblé que sofre essa agressão. Segundo lugar, por incrível que pareça, desses dados, eu estou atualizando um relatório, vamos lançar um relatório agora com dados atualizados de mais 2 anos, os católicos já passou para a medalha de prata, né? Não é mais os protestantes, aqui é os evangélicos. Mas se tu vê aqui os evangélicos, nesse grupo de tolerância, tem muita coisa que é entre o próprio mundo evangélico, né? Digamos que os neopentecostais não aceitam os reformados, os presbiterianos, os metodistas, os batistas, ok? Então você tem muito conflito que é interno. Depois entra os católicos. Vocês sabem que uma das questões de intolerância dos católicos tem a ver com a idolatria. O chamado debate sobre são idolatras, né? Não aparece aqui, se vocês observarem, não aparecia os muçulmanos. Porque esse dado foi até setembro e ele não era um dado até o final do ano. Quando eu peço para coletar os dados dos últimos 3 meses, vai aparecer os muçulmanos. Mas se você observar nesse período, acontece o que internacionalmente? O ataque ao jornal em Paris. Então tem uma reação na rua aqui aos muçulmanos. Inclusive uma muçulmana é apedrejada na Vila da Penha, no mesmo lugar que a Kailane foi apedrejada. Vamos. Pode passar. Aqui esse relatório tem 10 fontes diferentes, mas eles não dialogam entre si. Ok? Não dialogam, mas é importante colocar as fontes como uma fonte importante. Mano, passa. Passa do Colonia, eu quero aquele outro quadro. Aqui. Esse quadro aqui é interessante. Porque aqui a gente sabe quem é o agredido, mas não se falava quem era o agressor. E nem onde se dava a agressão. Então ali aparece 29,40%, em primeiro lugar, é onde? Na relação do chamado do desconhecido. É o famoso caso da menina Kailane, que recebeu uma pedrada na rua, ou é o caso do famoso tá amarrado. Já viu? Você está sexta-feira de branco na rua, né? Uhum. Aí você entra no ônibus e o cara está amarrado, né? Você não confundou? Agora, o cara está doido, precisa de um psicólogo, porque ninguém está amarrado. Né? Aí você vai encontrar muito isso na rua, não é isso? E em segundo lugar, 26,94% é o vizinho. Dou um exemplo simples para vocês entenderem o vizinho. Digamos que você está domingo em casa descansando, tu resolve na hora de lazer botar o Zeca Pagodinho. Aí o sujeito, seu vizinho, pega um disco do Kleber, coloca alto, mas não é para ele escutar, é para você escutar. Aí se tu aumenta um bocadinho, ele aumenta mais ainda. Se não estiver satisfeito, ele pega a caixa de som e volta para sua janela. Não tem esse conflito? O meu vizinho lá, ele tá só abrindo aqui. Ele acha que eu tô desviado. Então ele bota minhas músicas na casa dele, no maior volume. Mas tu ouve. Fala assim, cara, ó, volta aí. Volta aí, então. Porque eu tô ouvindo outras músicas em casa. Ele tá fazendo isso comigo. Então, falando, viu? O próprio Kleber já virou vítima dele mesmo. Então, nós falando assim. Então, vocês veem que esse conflito, né, tá dado. Fora os outros, então, se você for um bandista ou espírita resolver morar num condomínio e for passar um defumador, já vira problema de condomínio. Tem que ir para a reunião do condomínio, que não pode passar o defumador. Então mostra isso aí. E o que é mais triste para nós, que foi um artigo da Juliana, que participou desse relatório conosco, a Juliana foi uma das pessoas, o pessoal aqui do laboratório, é que o terceiro lugar, 4,9% na escola. E vocês têm visto como é quem está na escola, como é que esse ambiente na escola tem sido muito duro, não é isso? Seja a professora que vai dar aula de geografia, mas ela tem uma opção religiosa, seja o menino que chega lá de branco, ela não quer que entre, ou seja, inclusive, Lei 10.639, se o professor escrever no quadro assim, África, só a palavra África, o aluno diz, está amarrado, professor. Certo? Se for botar a capoeira, então, já era porque botou atabaque, então vai ensinar macumba. Tem esses conflitos na escola e tem mais ainda os católicos, sabem, né?
Festa de São João não pode mais. Tem escola que não pode ter festa de São João. Não é isso? Porque é da idolatria. Então também os católicos estão passando por essa história, embora a educação religiosa na escola é um problema sério. Mas são os conflitos que nós estamos vendo aí. Depois você tem um conflito na família, né? Tem a juventude, quando vira neopentecostal, que é aquela quebrar o santuário da avó, né? Que tem a Nossa Senhora Aparecida, né? Ou tem que quebrar ou entregar na porta da igreja, e a caso de vó que não pode ver neto. Então tem conflito na família que tem crescido muito. E tem do empregador, no espaço do trabalho. Eu queria mostrar que tem toda a esfera social. Você tem hoje no mundo do trabalho, se o teu chefe for neopentecostal, na hora do almoço ele te chama para rezar a Bíblia com ele. Se tu não for, tu já não é promovido. Não é assim? Ou não está acontecendo isso? Tem lugar até que preenche aí a sua religião. Quando você coloca assim, tu sabe que dançou. Então tem esse conflito no mundo do trabalho. Que nós queremos mostrar que toda esfera social. Vamos lá. Agora, o que é importante para nós são os exemplos de casos de intolerância, mas o que interessa, que é o nosso diálogo, onde Jesus se torna o homem do diálogo, que é a caminhada pela liberdade religiosa. Direto para a caminhada. Que é a nossa experiência de manter o diálogo. Certo? No início dessa caminhada, 99,9% dos manifestantes seriam de religião de matriz africana. Em 2008, essa primeira caminhada surge quando há uma denúncia de que traficantes evangélicos estavam expulsando o pessoal da Ilha do Governador, Fernandinho Guarabu, que quase foi preso essa semana. Ok? Era um absurdo. Então começamos a nos organizar para fazer uma caminhada, e eu logo, uns 15 dias para a caminhada, eu percebi que não adiantava só colocar candomblessista e umbandista. Nós tínhamos que atrair setores, não dessas religiões, mas de outras religiões, que pudessem estar conosco. Aí eu liguei para o pastor Marco Amaral, que é presbiteriano na época, o judeu Sérgio Nisquier, na época, e a Igreja Católica aqui não mandou ninguém. Nós tivemos que importar um cara lá de Juiz de Fora, o padre Guanaí, que se articulou com a CNBB, porque na época que o Dom Eusébio não queria esse tipo de conversa, que vieram para a caminhada. E um muçulmano. O interessante é que a maior notícia da caminhada era a presença desses religiosos, só tinha um de cada uma. Um de cada uma. Mas parece que ampliou. E aí eu percebi que para dialogar com a sociedade, os cristãos sendo a maioria, nós tínhamos que atrair aqueles de boa fé, ou aqueles que têm a ver com o diálogo, ou que defendem amar o próximo como a si mesmo, que não é muito fácil. Ok? Já na segunda caminhada, começou a aparecer uma série de outros setores, inclusive o padre GG, que tinha na época um grupo chamado Dom Helder Câmara, de um instituto, né? Então esses padres participaram, e outros pastores começaram a vir. O Neil começou a vir outras pessoas, mas o nosso grande sonho era ter o Kleber Lucas na caminhada. Eu sempre apostava que o Kleber Lucas, por ser uma pessoa muito popular, né, era importante. Já encontrei com ele no Midrash uma vez, cheguei a conversar um pouquinho e tal, mas não efetivamos. E até que, para poder encerrar, né, minha fala, depois nós vamos conversar adiante, quando foi esse ano, o ano passado, não esse ano, aconteceu esse episódio. 2 episódios aconteceram que foram importantes para nós. Foi o episódio lá de Caxias, que ele foi junto com a pastora Luz Marina, quem fez a arrecadação, deu a repercussão que deu, e depois o Fábio de Mello, apareceu um vídeo dele com uma fala muito ruim com relação às religiões de matriz africana, o ebó. E aí todo mundo achou que eu deveria pular no pescoço dele e enforcá-lo. Eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi, em vez de bater nele para botar ele para fora, mas chamá-lo para um compromisso interno. E conseguimos isso. O Dom Orani, na época, eu falei com o Dom Orani, porque a gente tem que sempre, por mais que tenha, né, saber lidar com esse mundo, porque nós somos minoria.
Principalmente o candomblé, é muito minoria. E você, se não sensibilizar uma maioria, você não vai andar. Vai ficar a briga entre eles. Então, o Orani, na época, não acreditou muito que ele tivesse dito aquilo. Aí eu mandei para ele o vídeo que eu tinha recebido, depois eu mandei, então, uma notificação. Quando ele viu a notificação, ele viu que o negócio era sério. E aí ele disse, o Fábio de Mello vai te ligar. O Fábio de Mello me ligou. Aí, não, eu não sou disso, não sei o que. Eu falei, olha só, você se compromete quando vier ao Rio de Janeiro visitar uma casa que foi queimada de candomblé comigo? Ele se comprometeu. Ele veio, que a minha ideia era arrastá-lo para a caminhada, porque a hora que ele aparecesse na caminhada, para nós seria uma repercussão muito grande, embora tenha muita controvérsia. E aí eu consegui, ele veio ao Rio, fomos conversar, fizemos um café da manhã, eu e ele, o Kleber Lucas, que ele gosta muito do Kleber Lucas, o cara se sentir mais à vontade, e o levamos numa casa lá em Niterói. Lá em Niterói não, em Nova Iguaçu, que foi agredida. E uma coisa que não foi dita de público, ele doou depois 20 mil reais para a reconstrução dessa casa. Isso não tornou notícia. Pouca gente sabe disso. Ok? Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse Cristo que dialoga, do ponto de vista da interreligiosidade, ele precisa ter gestos concretos. Não é só a fala. Aí eu acho que tanto o Kleber Luca, como a Luiz Marina, como o pastor Neil, o Marco Amaral, como, mesmo com toda a controvérsia que possa ter, mas mesmo eu digo o Fábio de Mello, mas mais do que ele, inclusive, o grupo do Geraldo, que é da PUC. Não, Geraldo Prado, tem um padre na PUC, que é interessante que o GG faz parte desse grupo, é disso que nós precisamos. Porque como na mentalidade, né, nós somos do demônio, mesmo bem intencionados, tem dificuldade de se aparecer do nosso lado do ponto de vista público. Por isso que eles sofrem essas represálias todas. E quanto mais nós não andarmos juntos e mostrar para a sociedade, dependendo de cada fé que cada um tem, caminho, cada um tem, mas você está respeitando o ser humano, nós não vamos fazer uma sociedade melhor.